Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Infomercado BR. Eu sou Giovanni Lorenzon e conto com a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Pois bem, as principais commodities agrícolas começaram a dar mostra de que vão se fixar em patamares nos quais não vão se mexer muito, ou, melhor dizendo, vão se mexer com certo cuidado, salvo os ajustes diários dos dois lados da tabela. Ou seja, vão oscilar, às vezes até escapando mais ou para cima ou mais para baixo, mas depois vão devolver ou vão se recuperar. Porque à medida em que chega a posse de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, na próxima segunda-feira, e enquanto não ficar mais evidenciado o ritmo que o Federal Reserve dará para os níveis de juros, a cautela deve ser a ordem, né? Nos dois casos, o reflexo sobre o dólar no plano internacional, né, frente àquela cesta clássica de moedas, além das implicações do câmbio nos níveis regionais, ou seja, nas origens produtoras, devem deixar os mercados acautelados, né? O fator Trump eleva o grau de instabilidade tanto pela política tarifária com a China, que deve ser esperada já como ato de posse, né? Ou no máximo no dia seguinte, e implica em alta da cotação do dólar DXY, né? O dólar futuro, como vimos desde novembro mais acentuadamente, né? Depois que o Trump foi eleito no começo daquele mês. Em paralelo, o Banco Central americano poderá ainda deixar o ambiente incerto se vai haver algum corte nas taxas, em que nível e em quais reuniões do ano. Dúvida que ficou mais acentuada agora entre 25 pontos bases a menos ou 50 pontos bases a menos ao longo de 2025, ante reflexos aí da economia americana forte, né? Como foi o caso principal da geração de empregos, aí, como vimos no payroll de sexta-feira, né? A inflação, a CPI oficial de dezembro, saiu nesta quarta-feira, dia 15, né? Mais ou menos em linha, né, com o que se esperava, a alta de 0,4%, porém com o núcleo da inflação levemente mais baixo. Então ainda ficou uma espécie de placebo no ar aí em relação a como o Federal Reserve vai analisar alguma pressão da inflação por esse ângulo aí. Pois bem, e aí? Com o Trump a bordo e em se concretizando qualquer guerra tarifária que venha, né, proporcionar retaliações dos países, e com a China certamente a retaliação seria no dia seguinte, né, até os riscos para a economia americana começam ou começarão a ficar mais evidenciados. Dólar mais alto, claro. Bom, isso tudo também vai oferecer, como sempre, como a gente tem visto também, valorizações do T-bonds, né? Os títulos do Tesouro americano, né? Ou seja, ativo de pouco risco, sugando recursos aí que iriam para ativos de maior risco, como os derivativos agrícolas. E colabora também para esse cenário, esse panorama previsto, a ausência de novidades de fundamentos que não deverão vir para a soja nos próximos dias, para milho, para café e para açúcar, salvo algumas, podemos chamar assim, alguns indicadores aí paralelos, né? Mas nada muito relevante. Em relação aos dois primeiros grãos duros, né, soja e milho, o principal indicador do mês, o relatório WAIT do SDA da sexta-feira, né, já deu o tom do que tinha que dar em relação aos preços, elevando as máximas aí após corte de rendimentos e de estoques surpreendentes em relação
aos Estados Unidos. Ainda resta alguma volatilidade por vir com informes que possam chegar do Rio Grande do Sul, onde está a base de seca, mas as chuvas já devem estar voltando novamente, e o calor na Argentina, né? Propiciando aí tanto para a soja quanto para o milho alguma perda de rendimento. Mas o impulso está sendo visto como limitado, porque no geral, pelo menos do ponto de vista do Brasil, 169, 170 milhões mesmo de toneladas, por exemplo, da soja. Então, para a soja, dificilmente haverá alguma aproximação consistente dos 11 dólares o bushel, ou para os 11 dólares o bushel. O milho ainda carrega um pouco mais de força porque os cortes do SDA foram mais profundos, né? Nos estoques especialmente. Mas se aproximar dos 5 dólares o bushel já fica mais difícil e se aproximar o mercado devolve. E aí nós temos também o caso do café, né? A questão presente do desbalanço da oferta frente à demanda aquecida ficou um pouco mais atenuada pela chuva do Brasil. Mas ainda assim o mercado está precificando forte, né? E deve seguir ainda com algumas indefinições. Mas, no entanto, não deve sair dessa faixa de 320 a 330 centavos de dólar por libra-peso. Hoje está subindo bem, mas com certeza amanhã devolve. E o dólar mais forte no Brasil nunca é fator interessante, né? Nunca é fator interessante porque faz o pessoal sair mais para venda e o mercado, né, especula então, portanto, com mais oferta entrando, né? E isso acaba prejudicando um pouco as cotações. E aí nós temos, chegando ao final, o açúcar, esse sim que é mais pressionado aí, já com cara de que vai perder os 18 centavos de dólar por libra-peso. Na terça ontem, né, dia 14, recuou 3%. E nesta quarta de novo, está recuando forte aí e ameaçado dos 18 centavos de dólar por libra-peso, né? Porque as condições expressas aí de um déficit mais profundo no Brasil depois de seca e a intensidade das queimadas do ano passado já se diluíram por conta das chuvas e uma entre-safra que está indo muito bem com umidade, calor, né? O tempo aí favorecendo muito a recuperação dos canaviais. E já com a visão de que a safra já vai ficando no Centro-Sul bem acima de 610 milhões de toneladas, quando se esperava aí há 3 meses atrás que ficasse aí em 580, 590 milhões. De todo modo, o mercado vai trabalhar também esperando um pouco a movimentação do câmbio aqui, né? E como o café, o açúcar também é uma commodity que na principal origem produtora, que é o Brasil, dólar forte nunca é também positivo para preço. Então o que nós vamos ver provavelmente até no mínimo dia 21, mas que certamente deverá se arrastar ainda mais um tempo, né? Até que pelo menos fique um pouco demonstrado as condições aí do avanço da safra da soja no Brasil, né? Como vai se dar realmente o plantio do milho que é plantado depois que a soja sai, e um pouco mais claras as condições aí do café, né? Porque antes de abril dificilmente se terá uma visão clara do grão da bebida, né? E em relação ao açúcar, devemos esperar pelo menos a entrada ou a finalização de fevereiro para ter uma visão um pouco mais clara do tamanho dessa safra. Então, o mercado vai ficar meio que zanzando dos dois lados da tabela e esperando realmente ver, arriscar
qualquer posições mais fortes, enquanto todas essas indefinições de relação ao Donald Trump e em relação às taxas de juros nos Estados Unidos permanecerão ainda por um bom tempo. Muito obrigado. O Infomercado BR fica por aqui e até uma próxima.